Olá, eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre o que distingue, né, como é uma bruxa, quem é a bruxa, né, quais são as características que definem a pessoa que já tem uma propensão a ser bruxa, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quem é a bruxa, né? Quem tem já uma propensão, já tem uma natureza que a gente fala assim, não, isso aqui tem perfil, né? A coisa que a gente mais ouve é a pessoa falar assim, já sou, eu não preciso fazer curso, eu não preciso aprender, eu não preciso me desenvolver, porque eu já sou. Na verdade, assim, no espírito, né, a gente não existe evolução espiritual no sentido de que, em termos espirituais, todo mundo tem um potencial evoluído, potenciais para grandes coisas, e sim, as pessoas têm capacidades em potencial fantásticas. E sim, também tem muita gente que já nasce com alguns dons, então sonhos premonitórios, uma intuição aguçada, é uma capacidade de perceber o que há por detrás de alguma situação, detectar a verdade. São aspectos que provavelmente em algumas vidas elas já foram desenvolvidas e que agora a pessoa traz de uma forma meio que automática, meio que já inata, né, aquela característica. Mas as pessoas confundem um pouco o que a gente chama de mediunidade com ser bruxa. E eu acho que eu quero fazer esse vídeo hoje para deixar bem claro para as pessoas que assim, mediunidade é uma coisa e ser bruxa é outra coisa. A pessoa que é sensível, tá? Por exemplo, grande parte dos signos de água, né? Principalmente o signo de peixes, tem uma tendência forte, o solzinho aqui tá bem perto, a uma grande sensibilidade. Essas pessoas, elas têm uma capacidade de ter uma percepção de outras coisas que acima do normal. Então, são pessoas que têm tendências a ter sonhos, tendências a ter visões. Mas também a natureza aquática, às vezes, traz... a água ela é um elemento que distorce um pouco a realidade. Então, a pessoa fica propensa a dramatizar situações, né? Então, em épocas em que as pessoas tenham um momento que elas estejam vivendo, elas trazem uma coloração conforme o sentimento delas, ou a situação que elas estejam vivendo de vida, para a análise daquilo que elas estejam vendo, né? Então, uma pessoa que está no momento de grande tensão vai tender a ver as coisas de uma forma mais negativa do que em momentos em que ela esteja com uma percepção mais... Ela esteja num momento mais leve, mais alegre, e aí ela vai ver as coisas de uma forma melhor. A mediunidade, ela não tem a ver com desenvolvimento. A mediunidade, ela tem a ver com uma sensibilidade, que, em algumas vezes, não é sinal de força, tá? Muitas pessoas que são médiums, elas cedem lugar para entidades que se manifestam, né? Então, assim, você é médium e você incorpora um espírito, ouve mensagens do espírito, o espírito te orienta, o espírito orienta outras pessoas. Nesse caso, você pode realizar grandes coisas, você pode fazer magia, você pode fazer, mas o mérito não é seu. Você só é um cavalo, que eles chamam, né?
Outra coisa, as pessoas falam assim, mas eu tenho mediunidade, eu sonho, coisas que acontecem, eu vejo uma pessoa, tá, mas e aí? É algo que você tem controle? É algo que você pode dizer assim, eu estou com um problema, deixa eu me sintonizar com essa capacidade para ver qual vai ser o resultado? Ou é uma coisa que acontece esporadicamente, e quando você não espera, e aí você fala assim, olha, tá vendo? Eu previ tal coisa, aconteceu tal coisa. Tá, mas previu quando não era o seu interesse buscar aquilo. Você teve aquela percepção, você só captou. Na verdade, muitas vezes, a pessoa que está assim tão aberta, não é sinal de força, é um sinal de fragilidade. Ela está captando tudo. Captando que o vizinho está brigando com a mulher. Captando, e às vezes está nervosa, irritada, como se fosse com ela. Captando que existe uma tensão no país porque está havendo perseguições políticas, coisas do gênero, e você está entrando na sintonia daquela energia, captando porque tem uma pessoa doente e você está quase que indo juntos. É uma fragilidade. Aquela pessoa ela não está dona de si, dona dos seus poderes, dona das suas capacidades. E aí você fala, mas aí pode ter uma bruxa que não tem essa capacidade toda. Pode ter um médium que tem uma capacidade que é esporádica, né? Melhor, veja alguma coisa que a bruxa em si não veja, mas assim, qual é a grande diferença? A grande diferença é que quando uma pessoa escolhe ser bruxa, ela não está mais só querendo prever se vai ter um sonho premonitório, se vai ter enxergar bem as pessoas, assim, sim, a gente também quer isso. Mas ela quer ser dona dessas capacidades. Ela quer ter possibilidade de falar assim, tá tendo um problema, deixa que eu quero pesquisar qual é a razão desse problema. Tá tendo uma situação que eu estou em dúvida, que eu estou, sei lá, posso estar sendo enganada, alguma coisa, deixa eu entender qual é a verdade por detrás disso. Posturas diferentes. E em função de posturas diferentes, também tem resultados diferentes, tá? E aí a pessoa fala assim, mas tem gente que nasce bruxa já, né? Tem gente que já nasce com grandes potenciais, sim, mas entre nascer com capacidades e potenciais já meio que desenvolvidos e ser uma bruxa, também não é a mesma coisa, porque ser bruxa é uma escolha. Ser bruxa é uma iniciação, é um compromisso. Ser bruxa não é só, eu vejo coisas e então eu sou bruxa. Não, você é médium, tá? Ser bruxa é um compromisso, é um desenvolvimento contínuo, tá? E aí as pessoas falam também uma outra coisa, isso a pessoa vai desenvolver por si mesma, ela não precisa ter ajuda. Pode desenvolver por si mesma, sim, tá? Mas é mais leve, é mais fácil quando você tem pessoas que você possa confiar, né? E que te ajudem nesse processo. Por quê? Porque, primeiro, que são realidades que quem já passou tem como orientar quem está passando pela primeira vez. E não são coisas que você encontre facilmente em livros, depoimentos, contato com outras pessoas. Às vezes você está tendo uma experiência que você vai contar para membros da sua família, pessoas, psicólogos, sei lá, e as pessoas vão achar que você está louca, né? Então, tem que ser alguém do ramo, tem que ser alguém experiente, tem que ser a coisa. E tem vantagem a pessoa ter um orientador? Tem, gente. O processo é mais fácil, o processo é mais rápido.
as pessoas elas vão ter situações que ela não vai encontrar uma referência, porque assim, por mais que, olha, hoje em dia a gente coloca no Google, a gente descobre livro ainda mais no exterior, gente, tem livro para, sei lá, como palitar dente de forma mágica, sei lá, é assim, tem assuntos assim que a gente fala assim, gente, como é que alguém teve, né, pachorra de escrever um livro sobre esse assunto, mas tem. Então, assim, hoje em dia a gente tem muita coisa, mas não necessariamente vai ser uma experiência que você esteja tendo, né? É, ou, e aí, assim, quando você tem uma orientação, a diferença é que você vai estar com alguém mais experiente tentando enfrentar uma situação. Do mesmo jeito que em outras profissões também, né, gente? Você pode estar com uma dor de cabeça, tomar uma aspirina e resolver, né? Mas se for um câncer no cérebro, não vai, né? Então, é aquela coisa. Tem coisas que você resolve tranquilamente sozinha, tem coisas que você por falta mesmo, até de encontrar quem confie para trabalhar, você vai ter que aprender se virar sozinha. E tem coisas que, se você puder ter uma ajuda, é interessante ter, né? E a bruxaria tem muito isso. Então, quando a gente fala assim, tá, quem que é uma bruxa? Primeiro, é a atitude, né? É a pessoa que ela tem uma atitude proativa de querer ser dona da sua própria vida e querer se desenvolver. Quer dizer, não é uma pessoa que vai, por exemplo, assim, as pessoas pensam assim, a pessoa que, isso aí é muito, muita gente me procura falando assim, vocês fazem magia pra mim, que eu preciso resolver meu namoro, meu namorado me abandonou, não sei o quê. Eu falo, gente, bruxas se dispuseram a fazer esse tipo de trabalho antigamente, mas assim, a gente só se dana porque as pessoas, elas existe um propósito para elas estarem vivendo aquilo e assim, e elas só procuram a gente para a gente resolver os problemas dela e elas não vão fazer esforço nenhum para resolver aqueles problemas. Isso é anti-evolutivo. A gente, como bruxa, a gente não pode estar contribuindo para as pessoas que não queiram evoluir. A gente tem que cada um cuidar de si. Do mesmo jeito que a gente é dona das nossas capacidades, em alguns momentos a gente vai poder ajudar, em alguns momentos a gente não vai poder ajudar. Então a gente não pode se dispor a ser profissional desse tipo de solução das questões das pessoas, né? Por outro lado, assim, sim, a gente tem que é uma perspectiva, a gente parte do princípio que a gente vai buscar as nossas soluções e também vai ter o apoio, a orientação, a ajuda do plano espiritual, né? Então, sim, e com um quê de respeito. Isso eu acho muito bonito, né? Às vezes as pessoas vêm de outras religiões e falam assim, a entidade da minha religião pediu para te procurar. Eu falo, tá, a gente entende por quê. Porque assim, eles entendem que as próprias entidades, elas como seres, elas também não podem fazer as coisas sem passando por cima da sua capacidade de evolução. Né? Todo mundo tem que buscar esse aspecto evolutivo, né? E quando você opta por ser uma bruxa, você está fazendo esse processo evolutivo de forma consciente, né? Porque sim, também, se você quiser não seguir ser bruxa, quiser ir, você vai evoluir de algum jeito ou de outro em função sofrimento, dor e muitas encarnações e um dia evolui. Né? Uma pessoa que não queira estudar, por exemplo, ela vai passar fome. Até um dia que ela vai querer estudar, vai querer procurar um emprego, aprender uma atividade que dê uma condição financeira para ela e ela vai tentar e vai melhorar. É a vida, condição da vida. A vida força a gente a evoluir. Né? Então, as questões que a gente vive, elas têm um propósito.
como bruxa, você vai buscar esse propósito antes de tudo, né? E aí sim você se desenvolve, e aí sim você está fazendo um processo que é seria uma consequência natural, só que você poderia levar milênios para conseguir evoluir. Quando você escolhe ser bruxa, você está escolhendo fazer esse processo voluntariamente, de forma sistemática e com, às vezes, as pessoas procuram ter também uma orientação de quem está um pouquinho na frente. Às vezes é pouquinho, tá, gente? Às vezes o mestre, ele não vai ser aquela pessoa que tem todas as respostas, que é o ser que já está voando. Não, o mestre às vezes tá ali um passinho a mais. Mas é aquele passinho a mais tá te dando é, é um passinho a mais que para você é um passinho a mais que você tá tendo a chance de ter mastigadinho, né? Gente, eu quero me desculpar que semana passada a gente não fez vídeo nenhum. Eu estava sem ideia de fazer. E então a gente pede que assim, as pessoas também que tenham temas, tenham assuntos que gostariam que fossem abordados, coloquem aqui, gente. A gente fica esmerilhando para colocar, manter a qualidade do canal, fazendo artigos, matérias que são interessantes e ao mesmo tempo assim, nada de formulinha, de feiticinho, coisas que a gente sabe que assim não é o que vai resolver, né? A gente quer que as pessoas elas entendam os princípios por detrás da magia e que elas busquem a questão mais séria, tá certo? Eu agradeço as pessoas que estão me seguindo. Eu peço que aqueles que ainda não estão inscritos, não estão seguindo ainda, que deem o seu like, que se inscrevam, compartilhem, façam algum comentário. A gente tenta responder sempre. E a gente vai aguardando aqui também as sugestões, tá certo? Até mais então.